Salve, nação! Tá chegando a hora, galera! Faltam 2 dias para a grande final da Libertadores. Temos aqui esse corte do Equipe F com as últimas informações atualizadas do nosso Mengão, que está treinando ali, atrás do Mendel. Cara, meu parceiro Mendel, que eu conheci aqui em Maringá, aquele abraço. Galera, é o seguinte, Léo Ortiz vai pro jogo, hein? Notícia de última hora, excelente notícia! Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. E o Pascoal, hein? A torcida do Mengão, galera, tietando o Pascoal. O Pascoal é muito querido, né, cara? Gente boa demais, quero conhecê-lo em breve. Vamos lá pro vídeo, então? Já pediu like, né? Então, as imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Fala aí, meu amigo Mendel. Completamente fechado para a imprensa, sem imagens da imprensa, esse treinamento do Flamengo. Também não teremos entrevistas do Flamengo hoje para os jornalistas. Bom, informação importante, Léo Ortiz. Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, jogo contra o Palmeiras. 10 dias depois, ele passou por uma infiltração, jogou na segunda partida da semifinal contra o Racing, jogou os 90 minutos, esteve em campo, depois do jogo caiu nas lágrimas, né, com a classificação do Flamengo. Ele que fez um esforço muito grande, treinamento em 2 períodos, montou uma estrutura em casa para estar à disposição para essa partida. E desde essa partida, dessa segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing, o Léo Ortiz tem feito um tratamento neste tornozelo. Ele voltou aos treinos na segunda-feira, tem feito todo esse tratamento especial também para estar à disposição nessa partida contra o Palmeiras. A informação que a gente tem, nossa apuração, é que ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. A gente não sabe se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas, pelo fato de não ter... Jogador bom tem que jogar, é decisão, tem que jogar sim. Jogado desde essa partida contra o Racing, esse longo tempo que ele não esteve em campo, também o curto tempo de treinamento para essa partida contra o Palmeiras, mas está liberado. A gente observou também na saída do time do Flamengo para o treino, na caminhada, né, entre o hotel e o ônibus, ele caminhando normalmente. O Pedro, com uma proteção no braço, ele teve, né, essa fratura no braço, também teve um problema na coxa, está vetado para a partida. O Plata está suspenso. Os dois estão aqui no Peru acompanhando a delegação, mas o Bruno Henrique desponta, claro, como o principal jogador para ocupar essa vaga no comando de ataque do Flamengo, também pelo que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol de empate no finalzinho, essa boa fase do Bruno Henrique. Aí fica a dúvida também dos outros jogadores que jogam lá na frente, porque o meio-campo Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida dos outros 2 jogadores que jogam pelos lados. Temos o Everton Cebolinha, que está jogando bem, pode jogar entre os titulares, assim como o Carrascal, mas também tem o Luiz Araújo, o Samuel Lino, jogadores que podem também fazer essa função. Felipe Luiz está montando o time dele nesse mistério, nesse treinamento aqui, já pensando, claro, nessa partida contra o Palmeiras. Essa informação a gente não tem ainda quem que vai jogar, como será o time do Flamengo lá no ataque, e tem essa dúvida em relação ao Léo Ortiz, se joga o Danilo, começa o jogo contra o Palmeiras, ou se o Léo Ortiz também começa essa partida. Muitos torcedores do Flamengo, a gente acompanha aqui pela cidade de Lima, muitos torcedores estiveram ontem no hotel do Flamengo, recepcionando o time do Flamengo na chegada aqui na capital peruana, fizeram uma festa muito grande, realmente centenas de torcedores, uma festa muito bonita na recepção e também hoje, também na saída do time até o estádio também, para esse treinamento, muitos torcedores também no hotel, alguns torcedores, como disse, circulando aqui a área do centro de treinamento. É o Flamengo nessa preparação para a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Ótimo, completíssimo o boletim informativo do nosso Mendel Bidlovski. Qualquer novidade, canal abertíssimo para você também, Mendel. Valeu! Zé, saudades. Eu sei que os tempos são outros e que o passado não volta, mas saudades dos treinos abertos, viu? Ficar do outro lado do muro não deve ser fácil. Mas você vê, né, Plihal, independente da situação agora que nós estamos falando vivenciando sobre a Libertadores ou não, mas essa semana surgiram algumas informações sobre o caso Neymar. Tá machucado, vai fazer artroscopia, vai fazer aquilo, e aí ele treina, né, desafios médicos que ele treina. Se estivéssemos treinando com
a possibilidade, né, do treino aberto para os repórteres, da forma como era antigamente, provavelmente nós teríamos uma informação verdadeira. O pai do Neymar não precisaria ficar nervoso ou irritado, porque as pessoas iriam falar, as pessoas iriam ver se ele estivesse no campo ou não, se ele estaria no campo ou não, né? E seria muito mais, eu acho que mais correto nesse sentido. Mas, infelizmente, pelo fato de nós não termos acesso aos treinamentos, as notícias muitas vezes elas não são 100% A coisa já estava se restringindo correto, e aí né? a partir de 2020, Depois com a da Covid, pandemia, né? ali absolutamente injustificável, né? Nem tinha como mesmo. Mas o pessoal dos clubes gostou de poder Gostaram trabalhar de ficar isolados, né, nesse totalmente isolado, não ter a intimidade, digamos, tão devassada. E por isso que eu falei que é um passado que não voltará. Vamos agora voltar a Lima. O Pascoalzinho é malandro velho. Pascoalzinho é dos poucos jornalistas nessa decisão que está bem com os dois lados. Ele fica com aquele papinho incomparável. Aí ele chega no lado verde, é respeitado. Respeitado profissionalmente e também porque ele é um sujeito extremamente simpático. E no lado rubro-negro, ele é mais do que respeitado, adorado. Tietado foi hoje aí, não é, Pascoalzinho? Temos imagens, provas disso. O Pascoal é o jornalista palmeirense mais querido do Brasil, galera. Isso é verdade. Plihal, Tá, então, o Pascoalzinho tá enorme aqui, tá? Peito estufado aqui. Ele tá tirando mais foto do que o Arrascaeta, do que o jogador do Flamengo, do Palmeiras. Ainda bem que vocês me conhecem e o Paulo me conhece há muito tempo. Sabe que para mim é uma grande alegria, né? Você separado na rua e separado quando você pode atender o torcedor. E eu faço questão de tirar foto com todo mundo, porque eu acho que é um respeito que eu devo ao torcedor, porque eles nos recebem todo dia em casa. Então, o dia que eu posso estar ao lado deles e tirar uma foto, eu faço com muita alegria. Hoje eu sei que eu dei trabalho para o pessoal, que o pessoal teve que me buscar algumas vezes para fazer a entrada, porque eu realmente fui atender as pessoas e eu fico muito feliz com isso, né? Eu sei que já fiz algumas finais de Libertadores, mas eu quero só pontuar o seguinte: para mim essa não é a maior. Ó, aquele ali que tá com o Pascoal é o Marcelão, ó, o anjinho da nação. Final da Libertadores entre brasileiros. Para mim essa é a maior final da Libertadores. Ah, então, ó, esse era outro ponto que eu queria chegar, porque eu vou devagarzinho. Primeiro eu falei a final brasileira. A maior final da Libertadores. A gente teve um River e Boca. Teve o River e Boca, que naquelas circunstâncias. Uma briga total, pedra no ônibus do Boca, o jogo vai parar na Espanha. Isso significa que nós sul-americanos não temos capacidade de fazer a gestão de um jogo. Acho que ali tem uma mácula naquela final. Eu acho assim, por ter sido. Se você for no River e você esteve lá recentemente, você vê que eles têm uma faixa. A maior conquista de todas é a Libertadores diante do Boca. Eles intitulam assim. Porque foi na Espanha, ganhou o River, o Boca era o favorito, né? E favorito às vezes na Libertadores não funciona muito bem. O Paulo tá aqui, ganhou duas. Sabe como é que isso funciona? Então, eu quero até perguntar para ele a respeito dessa situação, né? De Libertadores da América, decisão, importância. Boca e River tem um histórico maravilhoso. O Boca é a maior torcida sul-americana. Ninguém tem tantos torcedores da América do Sul quanto o Boca. O Flamengo tem pela quantidade de torcedores brasileiros, mas espalhados pela América do Sul, o Boca tem torcedores em todos os países da América do Sul. Como é que você enquadra essa final, Paulo? A de depois da manhã? Pô, né, já falamos aqui, acho que é assim, até pelo momento, a grandiosidade que os dois clubes hoje sempre foram, mas eu digo em termos de gestão, né, aí na capacidade financeira e econômica de poder fazer investimentos aí a nível de Europa, né? Então, são os dois maiores da América do Sul hoje, nesse poder econômico, na montagem de elenco? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E com corpos de avanço aí. Você vê que o próprio futebol argentino está passando um momento difícil, né? Não tem como não estar ligado aí a parte da economia. Hoje o futebol argentino, de repente o River, né, o Boca nem tanto,
tem condições de fazer um investimento forte em relação... O River tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. E essa confusão agora na AFA, com o presidente, com problema de justiça, denúncias, isso tudo acaba também atrapalhando. Sem dúvida, isso tudo mancha um pouco e cria um estado anímico, que é o momento, né? Que não é o mais favorável. Então, por tudo isso, aquilo que nós já falamos aqui, acho que é uma final de altíssimo nível, né? com uma projeção em termos que transcende a América do Sul, altíssima. Né? Ô Paulo, pegando a tua experiência aí em 2 decisões de Libertadores que você ganhou, com São Paulo e com o Cruzeiro, a gente está acompanhando os treinadores falando do pouco tempo para poder treinar, para poder recuperar jogador. Jogaram na terça, jogaram no final de semana, já tem a decisão agora. Enfim, calendário que a gente já sabe de muito tempo, é um problema muito sério. O que dá para fazer num curto espaço de tempo? Primeiro o seguinte, eles jogaram na terça, Felipe Luiz falou assim, agora eu vou pensar na final. É assim mesmo? Ou quando você se classifica para a final, você já começa a projetar, você já começa a planejar? E segundo, o que fazer nesse curto espaço de tempo? Tem como fazer alguma grande mudança, montar alguma grande surpresa? Ou o que foi feito até ali é mais uma questão mental mesmo que você tem que trabalhar pensando na decisão? É por aí. Eu acho que não há... Em relação a pouco tempo, acho que todos os treinadores, né, no mundo hoje não tem tempo para trabalhar. A quantidade de jogos é enorme, tanto é que a FIFPro já começa a pensar em relação a salvaguardar um pouco a integridade dos jogadores. Isso é um tema que no futuro aí próximo vai ser bastante debatido. Tem um personagem nessa decisão que é o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, na última decisão entre Flamengo e Palmeiras, ele estava fazendo um bom jogo, aí aquelas coisas do futebol, da partida, escorregou, falhou. Aos 4 minutos da prorrogação. Exatamente. E aí entra o negócio do psicológico, né? E do cansaço físico, né? Ele escorrega, ele falha, gol do Daverson, acabou ali, Libertadores para o Flamengo. E aí quis o destino... que agora na decisão ele está do lado do Palmeiras. E está se falando do Andréas Pereira direto. Tanto de um lado quanto do outro. O torcedor do Flamengo secando e o torcedor do Palmeiras falou, não, vai ser o gol do Andréas, ele vai virar mais ídolo do que nunca agora, etc. e tudo. Como é que o treinador vai lidar com um jogador assim? Porque o Andréas Pereira é um cara que tem experiência, já jogou no futebol europeu, é um cara que... Ele não tem muitas... Seleção brasileira. Ele não tem muitas decisões na carreira. Né? Não tem aquela decisão da Libertadores. Mas ele chega num momento em que o foco está nele de alguma forma de um lado e do outro. Como é que são os dias para lidar com esse cara? Você acha que o cara ele tem já histórico para ter carcaça para segurar essa onda? Ou o treinador precisa chegar, precisa conversar, precisa sentir como é que tá o cara? Não estou dizendo para saber se vai ficar na reserva ou não, mas como é que ele tá, se está preparado ou não para o jogo? Tem que conversar, tem que ter um trabalho mental ali com o jogador? Eu acho que esse lance tem a ver com o tipo de personalidade. Sim. Por vezes a gente fala, esse jogador é assim, não é. É o tipo de personalidade dele. Se ele não estivesse jogando futebol, praticando outro esporte ou em outro setor profissional, ia repetir os comportamentos. Isso é uma situação que para mim é muito clara. Depende, me parece, eu não conheço o André Pereira, mas me parece que é um cara com cabeça muito boa. Parece que sim. Entende? Então é isso que passa. Acho que não vai... O impacto negativo em função de tudo que passou quando estava no Flamengo e agora normal que se fale muito sobre ele como individualidade, mas ele está dentro de um coletivo, tem as coisas claras que pode fazer. Me parece ser um jogador que tem uma cabeça excelente e tomara que dê uma resposta positiva, que isso é importante. É isso. Vou voltar para o estúdio lá com o André. Agora. Vamos lá. Muito obrigado, senhores. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí direto de Lima, da cidade da final da Copa Libertadores. Zé Elias, primeira parada, né? Primeira parada do Equipe F dessa aqui. Muito bem, nação. Essa foi a primeira parte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Vou trazer a segunda parte no outro canal, Fut React. Então, se você ainda não é inscrito lá, inscreva-se no nosso canal 2 do Fut React. Galera, eu estou muito ansioso. Agora faltam 2 dias, galera. 2 dias. Ó, agora 18h18, né? Horário que eu estou gravando o vídeo aqui de quinta-feira. Faltam menos de 2 dias, menos de 48 horas
para a bola rolar lá em Lima, no Peru. E o coração, hein? Será que aguenta? Vai ter que aguentar, cara. Eu quero viver para ver o Mengão erguendo essa taça aí. Tetracampeão da Libertadores! Já pensou, galera? Já pensou? E ainda, melhor que isso, o Andrés Pereira tropeçando e o Flamengo fazendo um gol. Cara, seria épico, seria um roteiro de filme, de cinema, né, cara? Seria top demais, né? O Flamengo ganhar com o erro do Andrés Pereira seria top. Mas eu acredito aí que o Flamengo vai bater de frente com o Palmeiras na parte física, né? Porque na parte tática, técnica, o Flamengo é melhor que o Palmeiras, né? Temos jogadores mais técnicos, temos mais qualidade, mais experiência. Você pega ali a experiência que tem o Jorginho, aí você pega o Eric Pulgar, Arrascaeta, Bruno Henrique, aí você pega os laterais, né, cara? O Alexandro tem muita experiência, Léo Ortiz vai pro jogo, o Léo Pereira também, o Varela, que tá jogando muito bem. Cara, o nosso ataque lá na frente, você põe o Cebolinha, que é um cara já que tem muita experiência também. Aí você escolhe quem que vai jogar no meio. Quer pôr o Saul, mais um no meio campo, ou quer pôr um ponto, o Luiz Araújo, né? Ou você quer pôr um outro jogador no ataque? Estamos sem Pedro, sem Gonzalo Plata, que não faz... O Gonzalo Plata não faz falta, mas o Pedro faz falta, né? Temos também, cara, o Alacian, que, né, precisa se reencontrar. Temos o Juninho no banco, temos o Michael, que pode entrar também aí no segundo tempo, né? Tem o Samuel Lino, que precisa desencantar no Flamengo, chegou muito bem, caiu de rendimento. Então o Flamengo, o Felipe Luiz tem peças, né, cara, para mexer, né? No meio campo também. E é isso, galera, vamos acreditar, vamos pra cima deles, Mengo. Valeu, deixa o like, se inscreva aqui no canal e no outro também, no Fute React. Saudações rubro-negras. Fui!